Namastê, tudo bem com você? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Aproveita e se inscreve no canal, o canal que está crescendo graças à sua ajuda. Eu sempre peço essa gentileza de você se inscrever no canal Mônica Bonfilho. Também deixe seu comentário, eu dou uma lida depois da publicação do vídeo. E hoje nós vamos fazer as previsões para o mundo 2022. Lembrando que o ano que vem a regência é de Mercúrio. E Mercúrio rege os signos de Virgem e também de Gêmeos, né? Então a ênfase é principalmente através do signo de Virgem. Através desse estudo eu consigo ver algumas cidades ou países que pode então ocorrer algum tipo de tensão. Vamos lá? Eu tenho inicialmente a Armênia, podemos ter uma guerra civil, isso pode acontecer para 2022. O Egito, pessoas saindo às ruas e querendo, reivindicando o mais eles necessitam, que pode chamar a atenção do globo. Estados Unidos também tem isso, claro, né? Estados Unidos é o primeirão do mundo, então é claro e notório que a gente sempre tem que ter os olhos para os Estados Unidos. Podemos ter alguma delicadeza com a Bélgica, algo referente à água ou a águas, talvez a invasão de águas em território belga. Atentado em Londres, podemos ter alguma coisa nos trens, algum tipo de explosão, algum tipo de fator relacionado à religião, a meios de comunicação. Algo pode acontecer em Londres que algum grupo terrorista não goste e acaba tendo algum fator terrorista, isso também no primeiro semestre. O que chama atenção com o planeta Mercúrio se refere a São Francisco. A gente tem uma fenda que pode ter aí alguma coisa, tem uma falha geológica lá importante, San Andrés, se eu não me engano, onde a gente pode ter algum tipo de abalo e, consequentemente, no estado da Califórnia, que todo ano se repete, a gente sabe que tem os problemas do fogo, né? Do incêndio nas florestas. Isso provavelmente vai continuar também para o ano que vem, mas talvez um abalo sísmico considerável. O mesmo pode acontecer também no Chile no primeiro semestre. Mercúrio, ele rege os brônquios e os pulmões. Então a gente vai ter esse problema do fogo, do incêndio nas florestas, que novamente vai repetir. Principalmente porque Mercúrio é regido então por Virgem e nós temos quem é o país que é regido por Virgem? Brasil. Então a gente vai ter problemas também na Amazônia e a gente vai ter todo um problema nesse sentido. A Índia em si, vamos ter problemas relacionados à saúde, provavelmente a derivação do Covid, alguma nova variante que pode assolar a Índia, então a gente vai ver aí números de mortos, de pessoas que se negam a vacinar. Suíça também não está fora disso não, a gente pode ter perdas de pessoas na Suíça. A Turquia bem abalada com algum problema de golpe, então a Turquia pode sofrer algum tipo de golpe político. Uruguai, lembra que teve as infestações de insetos há 2 anos atrás? Volta de novo Uruguai e sul do Brasil com problemas de manifestações. Também vale para o Egito e todo mundo vai associar as 10 pragas do Egito também, nós vamos fazer essa associação. Berlim me preocupa com o fato de que alguns grupos neonazistas, eles podem ter algum tipo de enfrentamento com a polícia e isso gerar algum tipo de tensão imagina em Berlim, você imagina você saindo às ruas e você vê grupos nazistas querendo ter algum tipo de conflito com o policial, com mortes, ou essas pessoas em protestos racistas, vamos dizer assim, atropelar e matar pessoas também me preocupa. Universidade de Boston, infelizmente, a gente pode ter algum problema de invasão, de alguém armado e tendo algum prejuízo dessa ordem. Paris me preocupa, sempre lembrando que todos esses países ou cidades que eu estou falando trata da ação de Mercúrio. Mercúrio é o deus da comunicação, ou Hermes da comunicação. Portanto, Paris, a gente vai ter o mesmo problema
com alguém, alguma célula terrorista ou algum aluno incomodado com alguma brincadeira de algum professor, algum comentário, e nós podemos ver de novo. E lembrando, né, Mercúrio, gente, rege as escolas, então a gente pode ter uma conotação nesse sentido de algum professor ser morto por alguma reação proveniente de um ataque terrorista, tá? Nova Zelândia, a gente pode ter também problemas com insetos naquela região. Dê uma olhada no mapa dos Estados Unidos e também da China. A China avançando, né? É notório, a gente sabe, qualquer pessoa que estuda geopolítica, estuda economia, estuda administração, sabe que a China vem ganhando corpo e ela deve se tornar a primeira potência mundial em 5, 6, 8 anos. Claro que os Estados Unidos ficam um pouquinho incomodados. A minha preocupação, e aparece mais ou menos até maio, eu tenho um grau aqui, que é um grau 29, que ele trata de Marinha, Exército, Aeronáutica, as Forças Armadas em ação. Claro que pode haver algo tempestuoso, talvez com a Coreia, contra ou vice-versa com os Estados Unidos, e nós vamos ver os navios, as embarcações marítimas das Forças Armadas dos Estados Unidos tentando preservar a sua faixa litorânea e também o aéreo. Então nós vamos ver, vai ficar todo mundo tenso, achando que poderia culminar na Terceira Guerra Mundial. Isso não aparece no mapa, tá? Mas nós temos um Plutão na casa 4, que é esse fator, alguma coisa Oriente-Ocidente. Eu tenho a estabilização, as moedas indo muito bem, o Covid, os derivados, as variantes do Covid também. Me preocupa depois Itália, que eu já vou falar sobre ela daqui a pouquinho. E Estados Unidos, as competências dos Estados Unidos aqui está tudo bem, mas sempre, né? O fator que me preocupa, porque os Estados Unidos ele tem um Áries rege as armas de fogo. Então, de novo, nós vamos ver algum rapaz, algum adolescente entrando nos Estados Unidos, em alguma universidade e tendo algum prejuízo que vai ficar notório. Outra coisa, vai ter nos Estados Unidos alguma coisa muito parecida com O.J. Simpson, um marido incomodado achando que a esposa traiu, ele comete um assassinato e vai ter todo um julgamento que vai parar a mídia americana e vai parar a mídia mundial. Essa pessoa é conhecida, a esposa também, e nós vamos assistir, vai ser um grande palco nesse sentido nos Estados Unidos. Eu tenho em Quiron, ele fala de um casal muito famoso sofrendo esse tipo de problema, culminando na morte da pessoa. Eu tenho a questão das universidades, que sempre preocupa. Nós temos um abalo do governo Biden, final de fevereiro para março, algo voltado à não credibilidade ou à falta de credibilidade, alguma coisa que vai vir à tona. Isso aparece em fevereiro, março, espero que não seja nada grave. Eu tenho as pessoas, a tentativa da vacinação, muita gente que hoje está hospitalizada, tanto nos Estados Unidos, no mundo, ou mesmo no Brasil, as pessoas que estão sendo hospitalizadas são as pessoas que se recusaram, os negacionistas, a não se vacinarem. E eu tenho algum problema no campo jurídico, na corte jurídica dos Estados Unidos, sofrendo algum tipo de problema nesse sentido e descobrindo, viabilizando alguma coisa de também algo chocante, né? Eu tenho Estados Unidos e China, eu tenho aspectos em Sol na casa 10, as duas campeões aí, vamos dizer, mundiais indo muito bem. Problemas psicológicos, problemas psíquicos, nós vamos ter pessoas, infelizmente, tentando ou conseguindo tirar a própria vida, uma lua na casa 12, são fatores psicológicos, psiquiátricos, psicanalíticos. Isso vai se falar muito sobre a qualidade da saúde dos americanos. Mercúrio na 10, a comunicação muito boa, mas a gente pode ter algum tipo de tentativa de derrubar uma grande emissora de TV ou entrar alguma célula terrorista numa grande emissora americana, por exemplo, como a CNN. Marte na 8, Júpiter na 7, pode haver a repetição da tentativa da entrada no Capitólio. O Marte na 8 é bem típico sobre isso. Saturno na 5, me preocupam também os parques de diversão, como eu falei aqui a respeito do Brasil. Um Plutão na casa 4, nós podemos ter um problema que aconteceu em 2007, 2008, com tudo relacionado ao mercado imobiliário. Lembra que teve aquela bolha que acabou assolando e trazendo prejuízos e pessoas que foram demitidas? Também ele volta aqui com força. Mas o que mais vai chocar
os americanos é o assassinato dessa pessoa super conhecida por conta do marido ou ex-marido numa atitude impensada que vai tirar a vida dessa pessoa, tá? Dê uma olhada, Itália, Portugal e Inglaterra. Portugal, um ano bom, Itália, um ano bom, Inglaterra também. Itália me preocupa, claro que nós temos o Papa, ele pode apresentar algum problema de osteoporose, algum problema de quadril, fêmur, onde ele pode ser internado e vai ficar todo mundo preocupado com a recuperação dele, que pode culminar por conta da queda, uma trombo, né? Que isso sempre é um fator de risco para uma pessoa que tem mais idade. Nós temos todos os parques relativos às artes, dança, música, shows, espetáculos, ganhando vigor na Itália, Portugal e Inglaterra. Inglaterra me preocupa um pouquinho por causa dos trens. Também a gente pode sofrer alguma ação terrorista. Um Plutão em Capricórnio. Outra coisa, a Broadway me preocupa um pouquinho de alguma ação terrorista, me incomoda um pouquinho as ruas relacionadas aos teatros em Londres, também me preocupa. E um Plutão em Capricórnio tem um aspecto aqui na casa 2 que a gente pode achar algo de algum resíduo arqueológico que vai chamar muita atenção dos londrinos, é uma coisa muito boa. Podemos ter, deixa eu ver aqui, um Touro com Escorpião e Vênus na... Olha, aqui a rainha ainda continua bem, não estou vendo nada grave no primeiro semestre, espero estar certo, porque pelo menos eu gosto muito dela. Talvez o Charles tenha algum problema de ir para o hospital, aparece na casa 4, que é a realeza, tá? Temos aqui, olha, questões de alimentos, as pessoas melhorando o aspecto financeiro e alguma coisa talvez na Itália, talvez no Banco do Vaticano, de novo algum tipo de escândalo. Isso aconteceu muito na década de 1980, voltando alguma coisa no Banco do Vaticano e o Papa querendo encontrar os culpados e levá-los aí à prisão, que isso também aparece aqui. Uma outra coisa que aparece nos termos de shows, espetáculos e atrações, podemos ter um vandalismo no Vaticano ou algum vândalo atentando contra, por exemplo, Capela Sistina. A gente pode ter algum prejuízo dessa ordem, alguma coisa em Veneza, Florença, mas eu acho que em Roma, tanto o Vaticano pode sofrer alguma ação terrorista, apesar do grande número da polícia que tem lá, mas pode acontecer até de ser de uma pessoa comum lançar alguma coisa num patrimônio artístico do Vaticano, pode aparecer. Uma lua em aspecto na 3, as pessoas descobrindo algo valorosíssimo em relação a um livro, né? Quem sabe surge aí uma nova curiosidade através dos textos apócrifos, tá? Na América Latina, que inclui aqui, olha, toda a nossa América Latina com bom vigor. Nós temos aqui um Júpiter bem interessante, o Mercúrio com bom aspecto com Júpiter, que fala da ascensão da América Latina, graças a Deus, que inclui o Brasil, durante os próximos 12 anos. Muito bom. Estudos, universidades bombando aqui na América Latina, América do Sul. Nós temos a valorização e os olhos para a floresta amazônica e a gente tentando conter o avanço do desmatamento. Tanto que a gente sabe que os europeus, eles não estão comendo a carne de lugares que são frutos do desmatamento aqui da Amazônia. Então eu fico feliz dessa consciência, tá? De modo geral, a América Latina, com som bem aspectado na 9, nodo na 5, a gente volta a respirar, colocando as contas em ordem, porém para o Brasil, que eu já comentei isso no vídeo sobre o Brasil, são os prejuízos relacionados à volta da inflação e a inflação querendo subir e comendo parte do nosso dinheiro, já que ela já está em 2 dígitos. E o mundo observando a América Latina, América do Sul, mas vamos conseguir ter fôlego. De modo geral, o mapa tá bom, o mapa do planeta, vamos dizer assim, tá bom. Claro que a gente tem aí problemas de degelo, né? Aparece em anos de Mercúrio, talvez algum problema de internet mundial possa acontecer, podemos ter problemas nos cabos que são subaquáticos, pode ter algum tipo de problema,
em relação ao ano de Mercúrio, mas eu fico preocupada de tudo que eu falei, algum tipo de atentado em Paris, já que Mercúrio rege Paris também e rege Londres, provavelmente a gente vai ter alguma célula terrorista, esta ou já conhecida, ou uma subcélula que pode trazer algum prejuízo, marcado em shows, espetáculos, eventos, eles podem plantar alguma bomba e a gente vê pessoas que foram assistir um show, infelizmente, desencarnando. Então nós temos que orar. O que a gente tem que fazer? Toda vez que eu faço uma previsão, eu sempre peço para as pessoas, orem. Virgem Maria sempre deixa os recados. Quando tem alguma coisa catastrófica para acontecer, orem. A gente tem que pedir aos anjos e pedir para amenizar qualquer tipo de prejuízo frente ao ser humano. Então, eu acredito nos anjos, acredito em Deus, acredito em Nossa Senhora, acredito em Jesus. Então, peça para eles para que a gente tenha um ano, eu vou pedir para que a gente tenha um ano com tranquilidade, esse ano de Mercúrio 2022, que vai ser para mim um ano que vai passar rápido, tá? Anos de Mercúrio geralmente passam rápido, a gente chega até a sentir saudade de tão rápido que vai passar, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Namastê, gratidão por um dia de luz.